Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares. O espaço reservado para você conhecer um pouco mais sobre a história das pessoas que fizeram parte deste legislativo, parte da história da nossa cidade. Conosco, neste programa, o ex-vereador Sebastião Carlos Henrique Silva, mais conhecido como Tião, o vereador Tião. Seja bem-vindo, Tião. É um prazer tê-lo conosco aqui no Nobres Pares. Obrigado, Márcio. É um prazer meu estar aqui colaborando, né? E acredito eu que com essas entrevistas, com esse documentário que você está fazendo, você vai resgatar uma boa parte da memória dessa casa, né? E de pessoas que ajudaram a construir o progresso dessa cidade. Quantos anos longe desta casa, Tião? Eu estou longe? Bom, longe fisicamente, né? 2 mandatos, né? Seriam 8 anos, bom, completaria 8 anos no ano que vem. E mais 1 ano e meio que eu fiquei na Secretaria de Assistência Social. Filho de Cubatão, nascido em Cubatão? Não, eu cheguei aqui com 10 anos, de família originariamente de Minas Gerais, né, da região ali de Juiz de Fora. Mineiro de Juiz de Fora. Mas não sou mineiro. Não é mineiro? A minha família toda é. Eu tenho 4 irmãos, né, comigo 5, os 4 são mineiros, pai e mãe mineiros, mas eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio. A cidade da minha família, na região ali de São João de Nepomuceno, Juiz de Fora. E meu pai era chefe de estação ferroviária da Leopoldina, antiga Leopoldina. Então ele era transferido constantemente para cidades próximas, né? Então, eventualmente ele estava no estado do Rio, e por ser divisa, né? Os 2 estados eram em cidades assim que faziam divisa com um estado com o outro. Então, às vezes ele trabalhava no estado do Rio, às vezes voltava para o estado de Minas Gerais. E numa dessas aí que ele foi transferido para o estado do Rio, ali para a região de Petrópolis, eu nasci. Mas assim, em Minas veio Tião, nasceu Tião. Quando estávamos no estado do Rio de Janeiro. E veio para cá com 10 anos. Família toda. Anos. Ele transferido para cá, seu pai transferido? Não, aí ele estava encostado, né? Porque ele tinha problema de doença de Chagas, né? O coração dele era alterado. E ele começou a ter problemas de saúde, né? Dificuldade, cansaço. E naquela época, acredito que até como hoje ainda, né? O melhor centro para tratamento assim, de saúde é o estado de São Paulo, né? Próximo aqui à capital. Então, como eu já tinha uma irmã casada que morava aqui, né? A minha irmã mais velha, que é a mais velha de todas, ela já morava em Cubatão. Ela casou com 18 anos e veio morar aqui. E a convite dela, por sugestão dela, então minha mãe, meu pai, eu e minha tia, que eu tinha uma tia solteira, irmã da minha mãe, que morava com a gente, nós viemos aqui para Cubatão. Ficamos assim, a princípio, morando na casa da minha irmã, durante alguns meses apenas. Aí meu pai aposentou com o dinheiro que ele recebeu lá do trabalho deles e algumas economias, ele comprou uma casa aqui em Cubatão, onde nós fomos morar. Mas pouco tempo depois, 2 anos depois, ele faleceu. Ele não chegou a fazer o tratamento, chegou aí no médico e tudo, mas não chegou a iniciar o tratamento. Porque, como ele era um pouco desleixado com a saúde, entendeu? Eu acho que eu puxei meu pai isso aí. Ele veio para se tratar e não se tratou, né? Ele ficou trabalhando em vez de dar sequência ao ao tratamento adequado. Ele resolveu ajudar meu cunhado num bar que tinha ali na Praça Princesa Isabel, bar do Nilson, né? Famoso aqui em Cubatão. Foi proprietário ali durante 40 anos, meu cunhado. E meu pai ficou lá ajudando, e nessa aí, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, e passaram assim 2 anos e ele veio a falecer. Aos 10 anos, chegou em Cubatão e foi morar onde? Lembra qual é o seu primeiro? Essa primeira casa foi na rua Irineu de Almeida Mascarenhas, ali próximo à rodoviária. Antigamente ali vizinho. Praça da Cruz, que o pessoal chamava. Região ali. Aquela região. Onde alguém ver hoje? Sim. Uma rua antes. E aí iniciou ali, veio morar ali. Morou na primeira casa. Mas morei inicialmente com a minha irmã, ali na Embaixador Pedro de Toledo, onde é hoje a Autoescola Cubatão. Na frente a Autoescola Cubatão, tem um corredor, né, tem um portão do lado e tem uma casa nos fundos. Eu morei nessa casa com a minha irmã. Essa foi a primeira casa. Aí dali nós fomos para Irineu de Almeida Mascarenhas. Estudou nas escolas públicas do município da época? Júlio Conceição, assim que eu vim para cá, fui para o Júlio Conceição, se não me engano, 3ª série do primário, 3º ano primário, um negócio assim. E depois ginásio no Afonso Schmidt, colegial no Afonso Schmidt, toda
concluí meus estudos aqui em Cubatão, antes da faculdade, né, todos os anos. Me formei no Afonso Schmidt, se não me engano, em 1975, no terceiro colegial. E dali fui fazer faculdade em Santos. Fiz ciências contábeis, fiz engenharia e depois, mais recentemente, direito. Mas Menino não Tião, as duas primeiras. o que o menino Tião costumava fazer? Menino Tião faz tempo, né? 58 anos. Então, nessa época, a Avenida Joaquim Miguel Couto não era asfaltada, quando eu tinha lá meus 13 anos, não sei, 14, 12. E eles começaram a asfaltar a Avenida Miguel Couto, né? E eu morava, vamos dizer, no início da avenida, ali perto da linha do trem. Eu morava ali. Então, uma das brincadeiras nossas, porque era a única rua asfaltada próxima à nossa casa ali, né? Da minha vizinhança. Então, a gente ia andar de bicicleta, né, na avenida que estava começando a asfaltar o trecho, já asfaltado, jogava bola. E tinha um campinho lá perto, a gente jogava bola também nesse campinho. E bailinhos e festinhas de garagem. Uma cidade com estilo mais de interior. Interiorana, exatamente. Cubatão, nessa época, é uma cidade assim gostosa de se viver, né? Gostosa. A gente, para a nossa época, o que tinha de lazer, o que tinha de oportunidades de diversão, que muitas delas nós mesmos criávamos, né? Carro abandonado na rua, a gente ia brincar dentro do carro. Virava uma espaçonave. Virava um foguete. Então, era uma época assim gostosa, né? Que a simplicidade é que nos satisfazia, né? Então, as coisas, muitas vezes simples, sem muita tecnologia, sem muito aparato, é que dava aquele prazer a gente de brincar. A criatividade. Esquecia até a hora de ir embora para casa. Hoje não, hoje você tem que ficar, tudo você compra, né? Hoje tudo é pago. Quer se divertir, tem que pagar. Bola, jogava bola não? Joguei pouco bola, né? Não tenho habilidade de futebolística, não. Mas campo tenho de inveja futebol, de quem joga, amigos meus que... Vamos lá, tia, vamos bater uma bolinha ali. Vou nada, ainda mais agora, né? Com 58 anos, mas nunca tive essa aptidão, não. O que eu joguei na época de ginásio foi vôlei, né? Mas baixinho, né? Então não tinha muito futuro, não. Jogava sempre atrás. Então, e naquela época o vôlei não é como é hoje, né? Cheio de minúcias, né? Minúcias. O jogador tal, o pivô, não pode tocar 2 vezes na bola, não sei o que lá. Não tinha muito isso no começo. A regra era um pouco mais simples, né? Então era gostoso jogar vôlei. Eu jogava na educação física do ginásio, o esporte que eu preferia era o vôlei, praticava. Iniciou no trabalho, na vida profissional, com quantos anos, senhor? 18 anos, 17 para 18 anos. Meu primeiro emprego foi no antigo e já extinto Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Eu tinha de 17 para 18 anos, comecei como chamava praticante, né? E depois fui efetivado. Esse banco era ali em frente à igreja, onde hoje tem uma loja de roupas. Igreja Matriz. Depois ali foi o Banco Nacional. Foi isso, então. Depois o Banco Nacional comprou esse banco e eu passei para o Nacional. Aí o Nacional veio a falir, né? Houve intervenção no banco e passou para a Unibanco, né? Você iniciou, então... O primeiro emprego foi no Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais e posteriormente Nacional. Você, então, iniciou como bancário? Bancário. Eu fui bancário 12 anos. 12 anos. Durante 12 anos eu trabalhei em vários bancos, né? Eu Comércio e Indústria de Minas Gerais, Nacional, Banco Auxiliar, Sul Brasileiro e Unibanco. Auxiliar era na Armando Salles. Armando Salles, onde é a drogaria lá. São Paulo. E, Tião, depois dessa sua carreira como bancário, qual foi a sequência? Bancário, depois eu fui trabalhar na Cubatão Veículos, né? Eu tenho um grande amigo até hoje, o Kendi, ele era gerente da Cubatão Veículos. Então, quando eu saí do Unibanco, eu estava em Santos, eu tinha sido transferido para Santos, eu estava insatisfeito com o banco, né? Queria sair, porque justamente por causa dessa transferência, né? Eu fui a contragosto transferido para Santos. Então, eu comecei a procurar outra coisa enquanto estava lá empregado. E conversando com o Kendi falou, vem para cá, eu tenho um projeto aí para iniciar, que é de venda a grandes empresas, né, frotistas, que tem mais de 100 veículos. E você vai ser o cara que vai visitar essas empresas para ver se concretiza as vendas aí, que são vendas diferenciadas. Aí eu fui para lá e fiquei lá quase um ano. Aí depois da Cubatão Veículos eu fui para a DBEC, antiga distribuidora da Antártica em Cubatão, né, que é na Praça da Cruz, né? Fica ali. Fiquei ali também uns 2 anos, mais ou menos 2 anos.
Depois voltei para Cubatão Veículos, né? Voltei para Cubatão Veículos. Eu saí da Cubatão Veículos na época, justamente a convite do Costinha, que é um dos diretores da Terracom, e eles eram sócios da DIBEC, né? A sociedade da DIBEC era uma parte do Dudu e outra parte do Toninho e do Costinha. Então, a convite do Costinha, ele estava precisando de um gerente operacional e eu fui para lá. A convite dele, fiquei lá uns 2 anos. E depois retornei a Cubatão Veículos, né? Saí da DIBEC, me desliguei e voltei a Cubatão Veículos. Fiquei mais um período de quase 1 ano. Cubatão Veículos, que hoje era onde igreja evangélica e tem uma Caixa Econômica Caixa também. Econômica Federal era no naquela local. área toda, né? Que era uma revenda da Volkswagen, uma concessionária Volkswagen na cidade. Era a única revenda, depois veio a Ford, né? Mas a revenda aqui da Volkswagen era tradicionalíssima, né? Naquela época havia ainda uma delimitação de áreas, né? Por exemplo, Cubatão, quem tinha endereço em Cubatão só poderia comprar carro zero em Cubatão. Porque porque o preço era o mesmo, né? Então, se você comprasse um Gol em Cubatão e fosse comprar o mesmo Gol, o mesmo modelo, idêntico em Santos, na concessionária Volkswagen, o preço era o mesmo. Entendeu? Então, a fábrica forçava isso para evitar que houvesse concorrência entre as distribuidoras, né? Porque uma poderia dar um desconto a mais, criar vantagem, dar o jogo de tapete, o limpador, não sei o quê, entendeu? Para diferenciar esse preço, né? Para poder tornar atraente a compra, né? Então, isso estava acontecendo. Então, a fábrica proibiu, a fábrica criou uma norma que setorizou a região da Baixada, bom, no Brasil todo, né? Mas a região da Baixada era uma regra havia da fábrica. Essa limitação de área. Como é que começou a sua participação na política, Tião? Então, teve mais um trecho da vida profissional. Não, aí vamos falar um pouquinho mais dessa sua vida profissional? Coisa curioso na minha vida é que eu trabalhei na Antártica e depois fui trabalhar na Brahma, né? Ah, tem esse. Então, cerveja é comigo mesmo. Eu trabalhei na Antártica, nesse período que eu falei, e posteriormente, não me lembro agora, eu fui arrendei um bar aqui na praça, esse bar do meu cunhado, que eu comentei no começo, que meu pai ficou um tempo. Nós arrendamos, eu e mais 2 amigos arrendamos esse bar, ficamos ali uns 2 anos e meio. E dali eu fui para a Brahma, fui convidado a ser gerente da Brahma. Então você saiu da revenda da DIBEC, era uma revendedora Antártica, e aí foi para o comércio. Voltou para Cubatão Veículos. Primeiro, depois fui para o comércio. Depois ficou um tempo no comércio. Aí fui para a Brahma. Aí teve um convite para gerenciar vendas lá na Brahma. E foi justamente aí, quando eu estava exercendo essa função de gerente de vendas na distribuidora Brahma em Cubatão, que hoje não existe mais, né? Agora é no Guarujá. Foi aí que surgiu essa aptidão, esse interesse pela política, né? No fato de eu estar visitando vários bairros da cidade, eu fazia a praça, como a gente chamava, né? Quando faltava um vendedor, por exemplo, faltou o vendedor da Vila Nova, tá doente, então quem ia fazer o setor dele era eu como gerente, né? Que a gente não tinha um vendedor reserva. Então, nessas saídas minhas, né? Em diversas, na Cota 200, na Cota 95, Água Fria, Vila Esperança, Vila dos Pescadores, eu eventualmente ia. Criei um círculo de amizade em diversos bairros da cidade, né? Em função do contato com os comerciantes, né? Com os proprietários dos mercados, mini-mercados, bares, né? Restaurantes. E no diálogo diário, né? Você está vendendo, você tem que conversar diversos assuntos. Saía muito assunto político na época, né? E havia, assim, como hoje, né? Acho que isso nunca vai cessar. Sempre há contrariedades, né? Nunca não, dificilmente um administrador, uma administração está 100%, né? Sempre tem críticas. Então, dentro dessas críticas, a gente conversava sobre política, então eu comecei a me interessar, né? E por sugestão até dessas pessoas mesmo, quando a gente conversava sobre política, eu falava do amor que eu tinha pela cidade, eu contava até parte da minha história para essas pessoas, e o carinho que eu tinha por Cubatão, e a vontade de ver essa cidade de outra forma, né? bem maior, bem mais com oportunidades para os seus filhos. Eu tinha filhos nascidos aqui. Então, acho que esse sentimento foi passando e algumas pessoas começaram: por que você não sai candidato? Por que você não entra na política? Eu falei: não é tão fácil assim, né? E coincidentemente... Mas isso nós vamos contar no segundo bloco.
Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do programa Nobres Pares, hoje entrevistando o ex-vereador Tião. Daqui a pouco estamos de volta.